O hábito de orar, como é difícil desenvolvê-lo, mas é preciso desenvolver este hábito porque é um hábito que vai mudar, que muda completamente a nossa vida. Oiê, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, para você que ainda não me conhece. Muito prazer, me chamo Jéssica Santos, é uma honra ter você aqui. Aqui no meu canal eu compartilho a minha vida cristã, minhas experiências com Deus, meu testemunho. E na medida que eu vou crescendo espiritualmente, que eu vou sendo curada, que eu vou sendo renovada, eu venho trazendo aqui para que o Espírito Santo me use para edificar a tua vida e mais vidas. Nesse vídeo eu quero falar com você sobre o hábito da oração. Como que eu desenvolvi esse hábito, né? Como que era eu antes de ter este hábito de oração e como que eu desenvolvi esse hábito. Antes de entrar na parte de como que era a minha vida antes e, né, como que eu adquiri este hábito de oração, vamos entender aqui o que é uma oração. Nós temos muito dentro de nós uma crença de que oração é somente petição. É somente nos ajoelharmos e despejar e derramar assim para Deus tudo que nós queremos. É como se nós pegássemos aqui uma lista e falasse: Pai, eu quero isso, eu quero aquilo. Pai, me dá isso, me dá aquilo. Pai, faz isso e faz aquilo. Em nome de Jesus, amém. Eu tenho certeza. Você também já deve ter feito isso. É assim que muitos de nós acreditamos que é oração. Ainda tem muita gente que tem isso, que faz somente isso na oração. E quando ora, né? Quase nunca ora. E quando ora, ora para pedir. Ora somente na dificuldade, ora somente quando está passando por uma crise, quando precisa de algo, quando está acontecendo algo na vida. Eu preciso urgente. Eu era assim. Isso já entra no meu exemplo de como que eu era. E às vezes eu me pego sendo assim também ainda. Muitas vezes. Então assim, é algo que nós precisamos vigiar, que nós precisamos nos policiar, que nós precisamos trabalhar isso em nós. Não que nós não vamos pedir para Deus. Nós temos que pedir para Deus. Se nós não pedirmos para Deus, para quem que nós vamos pedir? Nós temos que pedir para Deus, é para Ele mesmo que nós temos que pedir. Mas o problema é que quando a nossa oração vira só uma oração de petição, de só pedir as coisas, só de barganha, só de fazer por interesse. Eu vou fazer isso para Deus me dar aquilo. Esse é o problema. Nós temos na nossa oração, a oração ela é feita, tem vários temas de oração, tem vários tipos de oração, né? Tem a oração de petição, tem a oração de intercessão. Então nós temos que primeiramente entender que oração não é só petição, né? E eu falo isso aqui para vocês, falando para você aqui, mas já ministrando no meu coração, falando para você e para mim, porque todos nós somos assim. Não é porque eu tô falando que eu não vivo, né, que eu também não passo por isso. Eu passo por isso, como eu disse muitas vezes, também tô num momento ali que muitas vezes eu só falo: Pai, faz isso, Pai, eu preciso disso. Muitas vezes. Mas eu melhorei muito. Para quem não tinha uma vida de oração, para quem não orava nunca, eu posso dizer que praticamente quase nunca eu orava. Só concluindo essa parte, que a oração, ela é uma conversa com Deus. Ela é uma intimidade com Deus. É como se você estivesse conversando com o teu melhor amigo, o seu amigo aqui no mundo físico. A diferença é que com Deus nós estamos conversando através do nosso espírito. Só que muitas vezes nós não temos uma intimidade com o Pai, porque você só conversa muitas coisas suas, pessoais, íntimas, você só se abre com aquela pessoa que você tem intimidade. Por isso que muitas das vezes a gente vê Deus, faz uma oração a Deus somente com petição, porque a gente não conhece a Deus, e quando a gente não conhece, a gente não tem intimidade. E era assim comigo. Eu não conhecia o Pai, eu não conhecia Jesus. Eu não tinha intimidade com Ele. E a partir do momento que você começa a conhecê-lo e que você começa a ter uma intimidade com Ele, tudo muda. É literalmente assim, um amigo, mas um amigo verdadeiro, um amigo, um pai, que você pode contar tudo que você não conta. Sabe aquilo que você não conta pra ninguém? Você vai contar pro Pai. Aquela coisa que tá guardada dentro de você, que você não pode contar pra ninguém, que você não quer contar pra ninguém, algo obscuro seu que ninguém pode saber.
O pai pode saber, conta pra ele, desabafa com ele. E não adianta você falar assim, mas isso eu não posso contar pra Deus porque isso é muito grave, isso é muito obscuro, isso é muito não sei o que. Deus já sabe, minha amiga, meu amigo, Deus já sabe. Mas ele quer ouvir de você. Ainda mais se for um pecado, ele precisa ouvir de você. Você confessando pra ele o teu pecado e pedindo perdão pra ele te libertar. Porque aquele pecado que você ficar guardando ali, ó, ele vai te adoecer. Ele vai te matar aos poucos, né? Aquele pecado, aquele segredo obscuro que você tem ali, que você não pode contar pra ninguém, que você não quer nem contar pra Deus, mas você tem que contar pra Deus. Você tem que confessar. Deus já sabe, óbvio. Deus é onipotente, onisciente, onipresente. Ele sabe de tudo, de todas as coisas. Ele esquadrinha o nosso coração, ele sonda o nosso coração e a nossa mente. Então ele já sabe de tudo. E quando você conta os teus segredos, quando você desabafa com o pai, quando você conversa com o pai assim abertamente, como se estivesse conversando com um amigo, meu Deus, é incrivelmente maravilhoso, porque é como se ele tirasse todo aquele teu sofrimento, todo aquele sofrimento seu, toda aquela angústia, todo aquele medo, toda aquela preocupação sua, ele tirasse com a mão a partir do momento que você fala isso pra ele. A partir do momento que você desabafa isso com ele. Eu quero citar aqui um momento de oração que eu tive com o pai. Foi bem no começo da semana. Começou no domingo. No sábado, eu tive um sábado maravilhoso. Eu fui pro encontro de mulheres. Foi assim uma bênção. No domingo, eu acordei assim com o meu humor, com um estado de espírito completamente diferente. Muito angustiada, muito desanimada, assim, eu não entendia o porquê que eu estava daquele jeito. Eu não entendia o porquê, sabe? E eu tava assim, e eu tava muito mal com aquilo, porque eu não queria estar daquele jeito, mas eu estava daquele jeito e eu não sabia o porquê. E aí assim foi no domingo, e assim foi na segunda. E na terça de manhã, na segunda eu fui, orei, acordei bem mais cedo, umas 5 e pouco da manhã, e vim pro secreto, pro quarto, né, que eu tenho aqui de oração, que é o meu escritório, e aí eu também já consegui esse meu canto de encontro com o pai. E na segunda eu acordei mais cedo e fui e orei. Só que eu não consegui falar muitas palavras, porque eu tava muito assim retraída, eu não tava conseguindo achar palavras, mas eu simplesmente coloquei louvor e falei, Pai, eis-me aqui, Senhor, a tua graça me basta, a tua presença me basta, Senhor, e chorei. E chorei bastante, mas não consegui falar muita coisa. Porque eu não tava entendendo por que eu tava daquela forma. Quando foi na terça-feira, por isso que, assim, eu até comentei em outro vídeo que muitas vezes a gente tá com uma ferida, muitas vezes a gente tem uma ferida, muitas vezes a gente tem uma angústia, muitas vezes a gente tá passando por algo e a gente não reconhece. E é aquilo que tá causando e a gente não reconhece. E é onde que a gente vai reconhecer? Como que a gente vai saber? Através da oração. Pedir pro Espírito Santo, o que tá acontecendo comigo? Por que eu tô assim? O que tá me ferindo? O que tá causando esse sofrimento, essa angústia em mim? Eu não tô entendendo por que eu tô assim. Ele vai revelar no nosso coração. E quando ele revela no nosso coração, a gente começa a entregar isso pro Senhor. Senhor, eu tô assim por conta disso e disso e disso, Pai. Eu entrego em tuas mãos. Eu não quero mais ficar assim, sabe? Então, tudo começa com a oração. Primeiro você não sabe por que você tá assim, você pede na oração, sabe? E na terça-feira eu levantei, ainda tava assim angustiada, sem entender por quê. E na segunda-feira eu fui e também acordei mais cedo, vim pro cantinho de oração, de louvor e orei, né? Na segunda eu tinha orado, eu sempre faço, né, meu devocional, a oração, logo após já faço a minha leitura da palavra, meditação na palavra. Na segunda eu fiz normal, mas ainda continuei. Quando foi na terça, por isso que a palavra do Senhor fala, né, descansar e esperar nele. E quando foi na terça-feira, eu também levantei, fiz a minha oração, me deleitei no Senhor, me derramei, chorei, sabe? E sem entender porque eu estava daquele jeito, coloquei louvor de adoração e louvei Ele, adorei a Ele. E comecei a meditar na palavra dele
E essa leitura foi do Salmo 37, que eu li nessa manhã de terça-feira, que eu estava, nessa fase de angústia, de aflição, que eu não sabia de onde que vinha. E começou no domingo, ficou domingo e terça, eu ainda daquele jeito, sem entender. E quando foi na terça-feira, eu tive a palavra do Senhor, tive o conforto, o consolo do Senhor na terça-feira. E a palavra dele fala: descansar nele, esperar, não esperar por algo grande, esperar por um milagre ou algo assim, e esperar pelo consolo dele, esperar ele chegar em nós, esperar ele nos consolar, porque o Pai é um Pai consolador, é um Pai misericordioso. Quando ele fala em esperar, é esperar nisso, esperar a misericórdia dele, esperar o consolo dele. E muitas vezes a gente quer para ontem a resposta, a gente quer para ontem o consolo dele, e não é no nosso tempo, é no tempo dele. Muitas vezes vamos passar por momentos de aflições, muitas vezes vamos passar por momentos de angústia, e ele vai deixar nós neste momento, ele vai deixar a gente viver este momento. Nós não vamos sentir ele, nós vamos achar que ele está longe, que ele está afastado, que ele esqueceu de nós. Mas tenha no seu coração, na sua mente, que este momento que ele vai te deixar lá, na angústia, na aflição, é para te aperfeiçoar, é para te moldar, é para te ensinar. Então não lute contra isso, não se cobre quanto a isso, e não fique brava com o Senhor por conta disso, porque no final você vai entender: eu precisei passar por essa aflição, por esta angústia, para eu ser moldada, para eu ser lapidada. Nós somos um vaso na mão do oleiro, nós somos um vaso de barro na mão de Deus, que o tempo todo ele está ali nos moldando, o tempo todo. Este momento, Deus ministrou no meu coração que eu precisava passar por essa aflição. E muitas vezes nós vamos passar, não vai ser a primeira nem a última. Não foi a primeira, e não vai ser a última. Sempre vamos passar por este momento de aflição, sempre. E precisamos entender que precisamos esperar no Senhor e entender que isso é para nos moldar, que isso é para nos lapidar, que isso é para nos edificar. Então a palavra do Senhor lá no Salmo 37 falou muito comigo, inclusive, eu marquei bastante aqui, não sei se eu consegui ver, e tá vendo de amarelo aqui? Eu marquei umas palavras específicas que eu anotei assim no papel e coloquei na minha parede aqui em frente ao notebook. E depois você pega e lê o Salmo 37, medita no Salmo 37, mas eu vou só falar algumas partes aqui, que foi as partes que Deus falou no meu coração. No versículo 3 fala: confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Habitarás na terra e verdadeiramente será alimentado. Confia, espera no Senhor e só faz o bem, que Ele vai te alimentar. O versículo 4, meu Deus, assim, é mais incrível ainda. Deleite também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Deleite-se no Senhor, entregue-se no Senhor, deleitar-se, se derramar, se entregar, se deitar nele. Deleite-se, deite-se no Senhor, deite no colo do Senhor. Fale: Pai, eis-me aqui. Eu quero deitar no teu colo, eu quero sentir o teu abraço, eu quero sentir o teu amor. Versículo 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele o fará. Isso aqui é uma oração para você usar na tua oração também. Descansa no Senhor e espera nele. Versículo 7. Versículo 9. Porque os malfeitores serão desarraigados, mas aquele que esperam no Senhor herdarão a terra. E as palavras
que o Espírito Santo ministrou no meu coração, que levou a eu deixar bem assim, gravada, no versículo 3, confia, no versículo 5, entrega, no versículo 7, descansa, e no versículo 9, espera. E aí eu anotei aqui, ó, confiar, entregar, descansar e esperar no Senhor. Não entrega e depois tira. Entrega as tuas aflições. Entrega os teus medos, as tuas preocupações. E você vai fazer isso na tua oração. Contando para Ele, falando tudo. Falando, não pedindo. Não só com a sua lista de pedido. E sim falando. Senhor, Pai, inclina os teus ouvidos para mim, Senhor. Eis-me aqui, Pai. Ouça o meu clamor. Senhor, ouça. Estou angustiada, estou aflita por isso e por aquilo, Senhor. Ele vai falar com você. E foi assim que Deus me tirou deste momento. Falando para mim, confiar, entregar, descansar em confiar nele, entregar para ele, descansar nele e esperar nele. E foi assim que eu saí deste momento de aflição. Foi através da minha oração no Senhor e a meditação na tua palavra. Na oração eu falo com o Pai e na palavra Ele fala comigo. Eu orei, eu me deleitei, eu chorei, eu esperneei, eu louvei, eu adorei no momento da oração. Após a oração, eu me deleitei na palavra dele. Antes de ler a palavra, eu sempre falo, Senhor, fala ao meu coração. Senhor, abre minha mente, me ajude a entender, a compreender a tua palavra e fale comigo, Senhor, através da tua palavra. E ele fala. A palavra dele é viva. Ele fala através da palavra dele, a palavra dele é viva. Isso aqui não é um livro simples, isso aqui é a Bíblia, a palavra do Senhor. Entregue-se a ele na sua oração, entregue-se verdadeiramente. Não faça somente uma oração de petição. Chega dessa oração básica, essa oração rasa. Se aprofunde no Senhor, busque intimidade com o Senhor. Intimidade. Eu quero dar um exemplo aqui de Moisés com o pai. Gente, você já leu a história de Moisés? Olha, Moisés, Deus era amigo de Moisés, eles conversavam face a face. Face a face quer dizer intimidade. Como a intimidade, da forma que eles conversavam, com a intimidade que eles conversavam um com o outro. Da mesma forma, porque Deus é o mesmo, ontem, hoje e amanhã. O que ele fez, a forma que ele tinha intimidade, a intimidade que ele tinha com Moisés, nós podemos ter esta mesma intimidade. Nós podemos ser amigos de Deus e isso nós vamos adquirindo através de desenvolvendo uma vida de oração, desenvolvendo um hábito de orar todos os dias. E outra coisa muito importante, uma oração não é só uma oração de 10 minutos, de 5 minutos. Quantas e quantas horas que nós gastamos nas redes sociais? 1 hora, 1h30? Quantas e quantas horas? Nós perdemos tanto tempo com as coisas superficial deste mundo, com as coisas que não nos traz crescimento espiritual nenhum e não nos entregamos verdadeiramente ao Pai. E como que eu, Jéssica, era antes de entregar minha vida para Jesus? Eu orava porque tem pessoas que eles não entregaram ainda verdadeiramente sua vida para Jesus, né? Não é cristão ainda, mas tem pessoas que oram, mas ainda não estão salvos porque não entregaram a vida para Jesus, não queriam ainda em Jesus como teu filho, né, como o único suficiente Salvador. Mas que a pessoa fala, Senhor, Senhor, fala Deus, né, ora a Deus, ora a Jesus, mas não entregou a vida para Jesus, não confessou Jesus Cristo como o único suficiente Salvador, não se transformou, não morreu para si, nasceu para Cristo, ela não está salva ainda. Por exemplo, eu não era cristã, eu não tinha entregado minha vida para Jesus, mas
De vez em quando, quase nunca, para mais quase sempre, quase nunca eu orava. Mas não é porque que quando, nesse quase nunca eu orava, não quer dizer que eu estaria salva, que eu era filha do Pai. Não, eu era uma criatura dele, não era filha. Então, antes de eu entregar minha vida para Jesus, eu tinha uma vida, não tinha oração, não orava. Poucas as vezes, esse quase nunca que eu orava para pedir em alguma situação específica, um momento de aflição, um momento de algum problema. Teve até uma situação que eu tive com o meu esposo, isso lá em 2013, 2014, por aí, tive uma situação com o meu esposo, que a gente brigou, ele saiu de casa, e na hora eu chorei muito. Eu tenho até, falei um pouquinho disso no testemunho que eu tenho, né, no vídeo de Criatura Filha de Deus, que é o meu testemunho, um pouco do meu testemunho. Eu até falo sobre isso lá, mais detalhadamente. Vou deixar aqui no link abaixo para depois que você terminar de assistir esse, você vai lá e conferir esse testemunho. Eu falava assim, aí nessa ocasião eu briguei com meu esposo, ele saiu de casa, nós brigamos, ele saiu de casa, e na mesma hora eu orei a Deus, me ajoelhei, abri a Bíblia, não abri a Bíblia, não li a Bíblia, tinha a Bíblia lá como enfeite na rack, que ficava recebendo poeira. E abri a Bíblia e chorei, falei, Senhor, que ele volte, Pai. Nessa época eu bebia muito, até prometi a Deus que não iria, se ele voltasse pra casa, não iria colocar mais uma gota de álcool na boca, né? E acabei que não cumpri com essa promessa, mas Deus mandou meu esposo de volta pra mim. No mesmo dia ele voltou pra casa. Então assim, eu orei pra pedir, orei por conta daquele momento de aflição, por aquele problema só. E depois, outras vezes também, orei somente por algo específico. Orei pela minha mãe, né? Por situações que a minha mãe estava vivendo, que eu orava a Deus pedindo que ela saísse daquela vida que ela tinha, né? Saísse encontrasse um bom esposo. E então, poucas das vezes que eu orava era por ela, e Deus me ouviu, para a glória de Deus. A minha mãe hoje também é serva do Senhor, para a glória de Deus. A minha mãe casou com um servo do Senhor. Deus ouviu a minha oração, Deus ouve as nossas orações, Deus nos escuta, e Deus nos ouve, Deus nos responde. Nós temos que entregar, esperar, descansar no Senhor, esperar no Senhor. Isso que nós temos que fazer, porque Ele ouve, Ele responde no tempo dEle, não é no nosso tempo. O problema é que nós oramos, falamos com o Senhor, esperamos uma resposta, esperamos mais dEle, e quando Ele não faz isso no nosso tempo, a gente desiste. A gente simplesmente, porque Deus não tá me ouvindo, eu não vou falar mais, não vou orar mais, porque... E aí a gente desiste. Nós não podemos ser guiados, nós não podemos viver em função daquilo que nós sentimos, em função daquilo que nós vemos, e sim em função da nossa fé, em função daquilo que nós cremos. Tem momentos que eu tô nos meus momentos com Deus, tem vezes que eu não sinto muito a presença dele, tem vezes que eu não sinto nada, tem vezes que eu tô lá falando, ouvindo louvor e não choro, e não choro e não sinto nada. Eu falo, meu Deus, o que tá acontecendo comigo? Eu ficava assim, às vezes eu ainda fico assim, ficava, meu Deus, eu não tô sentindo, Deus tá zangado comigo, Deus não me ama mais, que eu fiz? Eu fiz alguma coisa de errado, que Deus não sabe? E eu ficava assim, eu ficava muito assim. Às vezes ainda me pego assim, mas eu venho aprendendo que não é pelo que nós sentimos que nós temos que viver. Não temos que só acreditar naquilo que a gente sente, naquilo que a gente vê, e nem viver em função disso. Nós temos que somente crer e viver pela nossa fé, viver em fé, crendo no Pai. Eu poderia não estar sentindo a presença dele, eu poderia não estar me deleitando como eu gostaria, chorando como eu gostaria, porque o choro, muitas vezes tem um choro que é de angústia, mas a maioria das vezes é o choro de você estar na presença dele, é o choro de você sentir a presença dele. E isso é maravilhoso, porque isso nos
lava nossa alma, nos purifica, nos vivifica. Então, quando um dia que eu não choro na presença do Senhor, eu falo, ai Pai, por que que hoje eu não senti? Por que que hoje eu não chorei? Eu amo chorar na presença do Senhor. Olha, tem semana que quase todos os dias eu choro, mas tem semanas que não, tem dias que não, mas a maioria eu choro, sabe? Até porque eu sou bem chorona, né? Mas tem dias que eu não choro, que eu tô assim falando, mas tá meio frio, sabe? E eu falo, Pai, o que tá acontecendo? Senhor, eu quero Tua presença. E começo a clamar, Senhor, eu quero Tua presença. Senhor, eu quero me deleitar no Senhor. Pai, eu quero sentir a Tua presença. Pai, me dá Tua glória, me dá Tua graça, sabe? Porque você começa a ter... na medida que você vai tendo este hábito diário, na medida que você vai aprofundando e você vai crescendo e você vai aumentando isso, você começa a viciar, você não quer mais deixar de viver aquilo, você quer mais e mais, você começa a ficar sedenta, você começa a ter sede. Hoje eu entendo quando as pessoas falavam isso pra mim, hoje eu começo a entender, né, porque eu tô passando a viver isso, a viver, não é só teoria, não é teoria, é prática, é viver. Eu vou poder, eu só posso estar falando isso aqui pra você porque eu estou vivendo, porque eu estou buscando, porque eu estou colocando em prática. Você só vai conseguir passar a tua experiência com Deus, aquilo que você tem vivido com Deus, a partir do momento que você começa a ter intimidade com Ele, a partir do momento que você começa a ter o seu momento com Ele, a partir do momento que você começa a ter experiência com Ele, crescer nele, se aprofundar nele. Então você só pode testemunhar e falar daquilo que você está vivendo. E para você viver, você tem que buscar, você tem que fazer, você tem que praticar. Então, na medida que você vai se aprofundando na intimidade com o Senhor, desenvolvendo o seu hábito de oração, você vai querendo mais e mais. Todos os dias, você sentindo ou não, você chorando ou não, você tendo palavras ou não, porque tem dia que você não vai ter o que falar. Ou você vai, na verdade a gente até tem o que falar, eu venho aprendendo isso, que sempre eu tenho o que falar. O problema é que muitas vezes eu não consigo expressar o que eu quero falar. Então nós temos que pedir ajuda para o Espírito Santo. Espírito Santo, ajude-me a orar para o Pai. Espírito Santo, intercede por mim, Espírito Santo. Na Bíblia fala, na palavra do Senhor fala, que o Espírito Santo é nosso consolador, que Ele nos ajuda em oração, Ele nos ajuda a falar com o Pai através de gemidos inexprimíveis. Então é o Espírito Santo que vai nos ajudar. Mas tem dia que não vai sair. E que simplesmente sabe o que você vai fazer? Você vai ficar lá, coloca um louvor, coloca uma música de fundo, um musical de fundo e fique esperando no Senhor. Esperando no Senhor. E só falando, Pai, eis-me aqui. Pai, eu quero a Tua presença. Pai, a Tua graça me basta. E só fala. Vai falando assim, a hora que vai vindo na sua mente, o Espírito Santo vai trazendo para você as palavras. Chora, pensa nele, pensa nos momentos com ele, pensa nos momentos que você, nas suas outras orações, e vai saindo e vai fluindo. Só precisa esperar no Senhor. O problema é que a gente não espera, a gente quer fazer aquela oração de 5 minutos, 10 minutos. E nós precisamos crescer crescer na nossa oração, crescer na nossa intimidade com Deus, e para isso nós temos que esperar no Senhor. E esperar no Senhor nós temos mais momento de qualidade com o Senhor, mais tempo com o Senhor, né? E eu tenho o meu tempo com o Senhor, eu tiro sempre pela manhã. E cada vez que eu venho tendo mais intimidade com o Senhor, me aprofundando, quanto mais eu venho desenvolvendo este hábito, eu vou conseguindo ficar mais tempo na presença dele, eu vou conseguindo ficar mais tempo na espera dele, eu sempre, antes eu orava 15, 20 minutos, hoje as minhas orações já estão passando de 30 minutos, 40 minutos, hoje, nesse dia que eu estou gravando o vídeo com vocês mesmo, eu fiquei 50 minutos.
Já cheguei de ficar 1 hora, não é constante, mas já fiquei de ficar mais de uma hora em oração, em esperando no Senhor. E eu sei, muitas vezes eu coloco no relógio, muitas vezes através do fundo musical que eu coloco lá no YouTube, tem lá o fundo musical para oração. E muitas vezes fundo musical eles passam de 1 hora, 1 hora e 50, até de 2 horas ou 3 horas. Então, a partir do momento que eu colocava, eu já via lá, a hora que eu finalizava e pausava a música, o fundo musical, tava lá já mais de 1 hora. Então, assim, porque tem esses dias que é os dias que você tá mais aquebrantada, que você mais chora, que você mais se deleita. Tem dia que você entra na presença, tem dia que eu entro aqui no meu secreto com o Pai, que na hora que eu entro, que eu coloco um louvor, que eu já começo a me derramar e já é tremendo. Mas tem dias que às vezes eu demoro mais tempo pra aquebrantar, pra chorar, pra eu sentir mais dele. Mas tem dias que eu não sinto. Então, assim, tem dias que eu vou sentir rápido, tem dias que eu vou sentir só no finalzinho da minha oração, tem dias que eu vou sentir nada. E não é por isso que eu vou parar, não é por isso que eu não vou orar, não é por isso que eu vou falar, eu não senti nada ontem, então hoje eu não vou orar. O Pai vai estar todo dia te esperando. Marque, programe o seu tempo de oração com Ele. Programe, esse horário eu vou acordar mais cedo, eu entro no trabalho 8 horas, levanta um pouquinho mais cedo, tira o seu tempo de oração, ou à noite também. Eu faço sempre no momento da manhã, mas à noite eu tô buscando me organizar para também ter o meu momento de oração também no início da noite com o Pai. Então a Jéssica, antes de Cristo, antes de viver uma vida com Cristo, eu não tinha o hábito de orar, eu não tinha uma oração. E olha que assim, eu fui ensinada pela minha mãe, né? Eu lembro na infância, orava o Pai Nosso, né? Que é a primeira oração que a gente aprende, a oração do Pai Nosso, que é a oração que Jesus nos ensinou. E depois, nunca mais, assim, orava poucas vezes, era muito difícil, poucas vezes que eu me lembrava de ajoelhar para orar antes de dormir, sabe? Mas em oração tinha, sempre assim, Pai, obrigada, sabe? Mas não era algo assim, mais consciente, não era consciente, não era algo assim que eu tinha como prioridade, não era algo como, né, prioridade na minha vida. E quando a graça do Senhor me alcançou, eu até falo no meu testemunho, no vídeo de Criatura Filha de Deus, que a minha conversão aconteceu em casa. E essa conversão, eu fui na igreja só para confirmar. E nesse período da minha conversão em casa, eu não tenho o costume, eu tenho uma dificuldade de levantar cedo, mas não porque eu não gosto, mas é porque é coisa do meu corpo mesmo. Mas eu venho orando a Deus para me ajudar nisso. Então, assim, aos poucos o Espírito Santo vem me despertando mais cedo. Às vezes eu levanto 7, 8, às vezes eu levanto 5 e pouco. Hoje mesmo eu levantei 5 e pouco. Independente do horário que eu levanto, a minha prioridade aliás, eu sempre coloco durante o dia todo Deus na minha mente. Além do meu momento de oração específico, durante o dia eu busco sempre trazer a minha consciência para eu estar orando em espírito em verdade. Então, por mais que eu tô aqui fazendo alguma coisa, eu tô aqui sempre em espírito, falando com o Pai, falando com o Espírito Santo, o tempo todo, né? Então, a partir do momento que você começa a intimidade, você começa a ter a consciência disso também, de não só orar naquele momento, mas orar também em espírito e em verdade no decorrer do teu dia. E nesse período da minha conversão, eu fiquei 15 dias, mais ou menos, acordando 5 e pouco da manhã. O Espírito Santo me acordando 5 e pouco da manhã. Hoje eu sei disso, que era o Espírito Santo me acordando 5 e pouco da manhã, porque pra quem não acordava cedo, do nada eu comecei a acordar 5 e pouco da manhã. E o Espírito Santo, e era algo que eu não sabia, era algo que eu não tinha conhecimento, né? E nunca ninguém tinha me falado, eu já tinha ouvido falar de devocional, mas pra mim que o devocional era mais questão mesmo de ler a Bíblia. Mas o devocional, ele é o teu momento com Deus, oração, louvor, adoração, meditação da palavra. E eu não sei da onde que eu aprendi. Aliás, hoje eu sei que é o Espírito Santo que trouxe pra mim. O Espírito Santo que me ensinou que eu acordaria cedo, vim aqui pro meu canto, pro escritório, para eu fazer minha oração. E nesses 15 dias eu comecei a fazer isso. E foi assim, o Espírito Santo, foi a graça do Senhor que me alcançou
dentro da minha casa. Eu não ia em igreja nenhuma, eu não congregava em nenhuma igreja. Na verdade, tinha muito tempo que eu não sabia o que era ir em igreja. E hoje eu sei que, na verdade, a graça do Senhor me alcançou, a graça do Senhor, o chamado do Senhor veio forte dentro de mim, porque eu, no último ano, nos últimos meses, eu tinha colocado no meu coração que eu queria buscar mais ao Senhor. E eu simplesmente me entreguei. Eu só quero dizer isso pra você, que eu simplesmente me entreguei. Eu não ficava pensando, eu não ficava adiando, eu sentia e fazia. E eu acho que é isso que nós temos que fazer, sentir e fazer. Eu tô sentindo, nossa, isso é diferente, eu tô sentindo, eu vou fazer, é algo diferente, eu vou me entregar. Se entregue, se entregue. Não se deixe perder o foco. Não deixe isso passar, não deixe esse momento, esse chamado do Senhor, essa graça do Senhor passar na tua vida. Se entregue, simplesmente se entregue e tenha uma vida de oração e desenvolva uma vida de oração, uma vida de intimidade. Eu simplesmente me entreguei, não ficava pensando, esperando, me entreguei pro Senhor, me entreguei pro chamado dele e passei esses 15 dias acordando e orando e me deleitava e chorava e era assim, tudo maravilhoso. E com o passar do tempo, eu fui ficando mais sedenta por tudo aquilo que eu tava vivendo e só queria viver aquilo, eu não queria mais saber de nada, nada mais me importava, como hoje, né? Não que eu não falo de forma literal, eu falo assim que muita coisa que eu dava importância, muita coisa que antes era prioridade pra mim, parou, muita coisa que antes fazia sentido pra mim, que eu dava importância, eu parei de dar importância, parou de fazer sentido, porque eu comecei a viver uma vida em Cristo, eu comecei a entender o meu propósito, quem era eu em Cristo, comecei a entender que eu sou de Cristo, que o meu DNA é de Deus, e eu simplesmente só queria viver aquilo, só quero viver isso, só quero me entregar para o Senhor, só quero aumentar, me aprofundar cada vez mais na intimidade com o Senhor. E através desse meu testemunho, através desse meu relato, como que tem sido a minha vida de oração, e assim, o que mudou na minha vida? Tudo mudou. Mas isso, quando eu falo que mudou tudo, não quer dizer que a minha vida é perfeita, não quer dizer que eu não passo por provas, por dificuldades e que não vou passar. Quando eu falo mudou tudo, mudou a Jéssica de dentro. É literalmente o que a palavra do Senhor nos diz, que somos nova criatura. Nosso comportamento muda, nossa atitude muda, nosso pensamento muda, nossa visão muda, as nossas prioridades mudam, tudo muda. E isso é fruto de muita coisa junto. Intimidade com Deus, uma vida de oração, de adoração, de louvor, leitura da palavra, meditação da palavra, uma vida de intimidade com o Espírito Santo, tudo. Uma vida de unidade na igreja, uma vida em unidade, você estando membrado, congregando, em união com os irmãos também. Tudo isso é um conjunto de coisas, sabe? Que tudo muda e tudo isso começa no secreto. O segredo é o secreto. O segredo é ali. A tua vida de oração, a tua intimidade com o Pai. A partir disso que tudo começa a mudar, a tua vida começa a mudar, a tua visão começa a mudar e eu só falo pra você. Comece a desenvolver este hábito na tua vida. Comece a desenvolver uma vida de intimidade com o Senhor. Comece a ter intimidade com o Pai, a ser amiga do Pai, além de ser filha, amigo do Pai. Eu te encorajo, porque o quanto que isso tem transformado a minha vida, o quanto que isso ainda... E o que mais me faz ainda estar constantemente, diariamente vivendo isso, é a sede pelo Pai e a sede em esperar e pelo esperar no que mais Ele irá fazer na minha vida. Por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele faz e por tudo que Ele fará. Eu não sei você, mas eu tenho uma
uma expectativa, assim, em tudo que Deus ainda tem para fazer na minha vida. Tudo que Ele tem para mim. Tudo que Ele vai fazer através de mim na vida de outras pessoas. Eu tenho essa expectativa. E essa expectativa inclui as provações, inclui as tribulações, inclui as aflições. E que hoje o Espírito Santo me consola que essas aflições é nelas que Deus me capacita, é nelas que Deus me aperfeiçoa, é nelas que Deus vai me preparar para tudo que Ele tem para mim. Sem elas a gente não vai ter capacidade de receber aquilo que Ele tem para nós. Sem as provações, sem as aflições, sem as dificuldades, sem as provas. Sem elas, nós não vamos estar preparados para aquilo que Ele tem para nós. Então nós precisamos passar por ela. E para passar por ela, nós temos que... sempre nós temos que esperar e confiar no Senhor, mas para passar por elas, para vencê-las, nós temos que estar aqui, ó, enraizada, alicerçada na palavra do Senhor, nos consolando, confiar, entregar, descansar, esperar no Senhor. Salmo 37, leia esse salmo. Espero muito que o vídeo ficou mais longo do que eu imaginava. Espero que você tenha assistido até o final. Você que assistiu até o final, fico muito feliz, muito grata. E eu acredito que você que assistiu até o final, esse vídeo te edificou. O Espírito Santo falou com você, te edificou através né, desse vídeo, através do que o Espírito Santo tem ministrado no meu coração aqui para falar, para poder transmitir para você. E que possa te incentivar, que esse vídeo possa te deixar sedenta por desenvolver uma intimidade com Deus. Eu espero de todo o meu coração. Muito, muito obrigada por você estar aqui, por assistir o vídeo até o final. Que Deus te abençoe. Um grande beijo, até o próximo vídeo.